Marcinha Mainardes. Paranaense, Márcia? Paranaense. De que lugar? Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. É uma cidade pequena, mas conhecida, né? Sim, de lá saíram grandes É. personalidades. Com quantos anos a personalidade Márcia Mainardes saiu de lá? Com 18 anos. 18? 18 anos saí para estudar, fazer faculdade fora. E daí nunca mais eu voltei para lá. Você fez o quê? Serviço social. Ah, você... Sou assistente social de formação. Caramba, e de onde que veio essa vocação? Eu acho que sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre. E aí, na época que eu estava fazendo o ensino médio, ainda era época de magistério, eu comecei a dar aulas e sempre gostei muito de criança. E eu fui trabalhar num projeto social, que eram crianças em vulnerabilidade. Aí eu gostei demais e aí fui fazer serviço social. Nossa, que legal. E você foi para qual lugar? Em primeiro lugar, assim? Eu estudei em Ponta Grossa, fiz faculdade lá na Faculdade Estadual de Ponta Grossa. Depois eu fui morar em Curitiba, trabalhei alguns anos lá, quando eu me formei. E aí eu me casei e fui morar em Campinas. Morei 20 anos em Campinas. Como é que foi essa ida Curitiba-Campinas? Terrível, porque Curitiba é uma cidade maravilhosa. E Campinas nem tanto, né? Então eu senti muito, assim, a diferença. Mas foi por conta de trabalho? Porque eu me casei. E eu me casei com uma pessoa que era de Campinas. Ele era de Campinas. E aí morei lá por 20 anos. Tive minhas 2 filhas lá em Campinas. E passei por um divórcio muito difícil. Isso acho que é meio redundante, né? Falar que divórcio é difícil, porque todo divórcio Eu tenho um amigo que inclusive está no né? bastidor aqui, ele fala assim, até quando é legal o divórcio é difícil. É difícil, é muito difícil. É um deserto terrível que a gente passa. E eu passei por esse deserto, por esse divórcio, e com minhas 2 filhas, entrando na adolescência, pré-adolescência, então foi muito difícil. Marcinha, eu acho que tem profissões que elas são técnicas, né? E posso estar falando bobagem, mas é uma crença minha, assim. E são técnicas, são profissões que você tem aptidão e tal, mas tem profissões que elas se confundem com a nossa vocação, né? Eu acho que tudo é uma vocação, mas tem algumas profissões que... E o serviço social, ele tem essa característica, né? Tem. Quais são as características da Márcia que se confundem com a do serviço social e que te fizeram escolher servir as pessoas? Eu acho que, eu sou muito... Eu gosto muito de gente, gosto muito de cuidar das pessoas. Então, assim, é uma coisa que é minha, assim, é uma coisa nato mesmo do cuidado, né? E meu marido fala assim, às vezes, eu acho que você pode ser menos até, né? Porque às vezes a gente se doa mais, assim, do que pode e acaba se desgastando com isso, né? Mas acho que é uma característica minha, assim, do cuidado com o outro, do olhar com aquele que não tem, com o necessitado. Então, assim, é uma coisa que sempre me incomodou, né? Essa coisa de ver pessoas sofrendo, seja por doença, seja pela falta de coisas, seja por conta da exclusão, né? De tantas desigualdades, ficam à margem. Então, isso sempre me incomodou. Mas, então, é uma coisa muito minha. Então, assim, eu cresci dentro de uma igreja e dentro da igreja também eu sempre fazia essas coisas de trabalho social, de estar envolvida com ações sociais, né? Sempre cuidei dos meus avós, então eu gostava muito de estar com o idoso, de escutar o idoso, de estar conversando com o idoso. Então eu trabalhei por muitos anos com o idoso também. Então, assim, foram frentes que foram vindo e eu fui sendo conduzida na minha profissão com isso também. Aqui no Mackenzie você trabalha com isso, inclusive? Trabalho na sustentabilidade, que tem tudo a ver com isso, né? Sim. Que é o social, é o ambiental, né? É a gente cuidar onde a gente vive, das coisas que a gente tem, que Deus nos deu, a gente precisa preservar, e as pessoas, né? Então, isso tudo tem que ser sustentável, né? Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, a sua família nuclear lá, a primeira, é só você ou tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Homens? O mais velho e o mais novo. Ah, você é filha do meio? Sou do meio, sou o recheio. A minha mulher é do meio, dizem que do meio é complicado. Porque as atividades mais difíceis são para os 2 mais velhos e as mais fáceis para os 2 mais novos. Então, o do meio... Mas é o recheio, né? Sim. Como foi quando você decidiu sair
antes dos 20 anos, com 18 você falou, né? De casa. Telêmaco Borba tem quantos habitantes? Sei lá. 80 mil. 80 mil. Como é que foi isso para você? Assim? Meus pais queriam que a gente estudasse, então não tinha como estudar numa cidade pequena. E meus irmãos já saíram fazer o ensino médio fora. Só eu que não saí fazer o ensino médio fora. E aí acho que já estava meio assim, rodinha no pé, eu queria sair, eu queria estudar. E eu fiz um ano, primeiro eu fui para um seminário, porque eu queria me preparar antes de ir para a universidade, eu queria estudar coisa mais de Bíblia e tal. Ah, você fez teologia. Fiz um ano só. Olha só. E aí depois disso que eu prestei vestibular e fui para a universidade. Seus pais faziam o quê? Faziam o quê? O meu pai é falecido já, meu pai sempre foi metalúrgico, ele era torneiro mecânico. E a minha mãe sempre foi de casa, sempre cozinha muito bem, aprendi a cozinhar com ela, então sempre foi isso. E aí, Marcinha, com quantos anos você foi mãe pela primeira vez? Eu fui mãe com 35 anos. Nossa, já não foi, já era Não fui jovem, jovem. Não. E você tem duas filhas mulheres, quais são os nomes? Ana Laura, a Ana e a Malu, Maria Luísa. E as idades hoje? Maria Luísa, 19 e a Ana, 18. Legal. Márcia, você passou por um divórcio, você estava dizendo, né? E a gente sabe que o Brasil ele estigmatiza a mulher divorciada e o Brasil evangélico, que é onde a gente está inserido, ele estigmatiza ainda, né? Sim. Ele tem essa dificuldade com essa coisa do divórcio. A gente tem isso em relação a uma família que se desfaz, né? E isso acaba recaindo na mulher, né? Assim, como é que foi o seu divórcio? Como, assim, foi essa vivência do divórcio? Você acha que de alguma forma também contribuiu para o futuro que você teve depois dessa doença, enfim? Olha, Guerra, quando eu me divorciei, foi muito difícil. Foi tipo assim, eu desmoronei, minha vida desmoronou, a minha família desmoronou, foi assim, muito difícil. Você não queria divorciar? Não queria me divorciar, não queria de jeito nenhum. Lutei com todas as minhas forças e no fim não deu. E eu falei, Deus, é o seguinte, se o Senhor me permitir um divórcio, eu não vou desperdiçar esse divórcio, ele vai servir para a tua glória de alguma forma. Né, que eu não sabia ainda o que estava por vir. E eu tinha duas filhas que estavam desmoronadas junto comigo e que eu precisava cuidar delas. Então, assim, a minha preocupação muito era com minhas filhas, que elas permanecessem firmes, que elas crescessem, né, que elas não se revoltassem, que elas tivessem fé, que elas confiassem no Senhor, que Deus estava cuidando, né? E aí eu sempre falava para elas assim, o propósito é maior do que a dor. Então a gente está com dor, a gente está sofrendo, mas o propósito disso é maior. E hoje eu vejo que o propósito do meu casamento, que não deu certo, era nascer a Malu e a Ana. Eu não consigo imaginar minha vida sem a Malu e a Ana, você as conhece. Sim. Então, assim, minhas filhas, elas são maravilhosas, né? Então, assim, Deus foi muito gracioso comigo, de cuidar, de preservar minhas filhas. E Deus transformou o meu pranto em alegria, sabe? O meu choro em riso e em dança, de verdade, sabe? Porque logo depois do meu divórcio, uns anos, veio a pandemia, né? Aí eu para a cereja do bolo, eu fui demitida na pandemia, então fui demitida. Estava sem trabalho, sem o E essa coisa, sozinha, casamento e tal, e aí... Isso você já morava aqui em São Paulo? Não, em Campinas, né? Legal. E eu falava, Deus, me tira dessa cidade, porque assim, eu não conseguia ficar naquele ambiente, né? Era um ambiente da igreja, né? Meu ex-marido era da igreja, então assim, a gente fica muito mais exposta, né? Uma história que todo mundo sabia, todo mundo falava, e eu sofrendo e tentando preservar minhas filhas, né? E aí eu fui demitida, aí eu comecei a procurar trabalho, e aí, paralelamente a isso, eu já conheci o John, né? E aí a gente começou a namorar, e aí no final, não no final da pandemia, em 2020 nós nos casamos, né? 2 anos depois. Não, mas peraí, não vai passar assim, sem contar os detalhes, né? O John, né, você conheceu em que circunstância? Na minha igreja, porque ele frequentava a igreja lá em Campinas, né? A família dele era de Campinas, ele já estava há muitos anos separado, né? Então ele
frequentava a nossa igreja, a gente se conhecia, desenvolvemos alguns projetos de sustentabilidade juntos, Sim. tudo. Conhecia muito a irmã dele, o cunhado, todo mundo da família a gente se conhecia, né? A gente tinha esse contato dentro da igreja, né? E aí acho que foi assim, foi uma coisa de Deus, porque eu falo que o John é o meu resgatador, o meu Boaz, assim, que veio, resgatou minha vida para eu me sentir amada de novo, sentir, né, querida. E eu percebi, ele começou a mandar mensagem, aquelas coisas assim, eu convidando para tomar um café, e eu falava, gente do céu, que esquisito, né? Como é que você vai, né? E era meio estranho. E até porque tinha 2 filhas, né? E eu não queria que elas sofressem mais também, né? Que é difícil também o recomeço da gente com filhos, né? Claro, claro. Mas no fim, Deus foi dando essa graça da gente recomeçar as nossas vidas juntos, né? Isso foi em final de 2020 que a gente se casou. E aí depois desse recomeço, foram felizes para sempre, mas veio o diagnóstico. Aí eu vim embora para São Paulo, comecei a trabalhar no Mackenzie, coincidentemente ele também já trabalhava aqui, foi uma coincidência da gente vir para o mesmo lugar. E quando estava fazendo 1 ano e pouco de recém-casada, eu fui fazer meus exames de rotina, né? E eu fui numa médica, porque assim, quando você começa a vida numa cidade nova, você não tem médico, você não tem referência. Então, assim, fui numa médica indicada pelos colegas e ela me deu os exames e eu fui fazer lá no AC Camargo. E as pessoas falaram, por que no AC Camargo? E o John tinha falado, o AC Camargo é bom, tal, faça lá, porque isso deixa tudo lá, tal. Eu fui e eles foram muito cuidadosos na hora de fazer os exames, né? E é aquela hora que começa a fazer o exame, que o médico volta, e daí vem mais um, e né? E você começa a já ficar meio tenso ali, né? E aí veio o diagnóstico que eu estava com um tumor, né? E a hora que eu abri e que eu li carcinoma, né? Falei, cara, eu tô com câncer. Você leu sem antes dele dar... Não, eu já li, né? E até o dia falou, mas por que você está lendo, né, doutora Márcia, né? Mas eu trabalhei muitos anos na saúde, então eu falava, não, eu quero ler isso aqui, né? E aí eu li o carcinoma, liguei para uma amiga médica, falei, olha, deu um carcinoma. Ela falou assim, é câncer, né? Falei, não, já sei que é. Eu já sei que é. Qual foi o sentimento que você teve? Qual o que você relembra, assim, vívico em você? Eu falei, Deus, eu achei que estava acabando esse deserto, parece que está começando outro, né? Eu acabei de me levantar de um e agora outro, né? E as minhas filhas, o que eu vou falar para minhas filhas, né? Já fiquei pensando, nossa... E aí você pensa, nossa, eu vou morrer, sei lá... É a primeira coisa que você pensa, o que vai ser das minhas filhas, né? Então eu pensei muito nelas, assim, no John, a gente estava começando uma vida agora, né? Então, por que vai acabar? Por que o Senhor permitiu que a gente começasse essas coisas e agora, tipo assim... Qual a idade que você tinha? Acabar? 52. Quando o diagnóstico veio? 52. E era um câncer de mama em uma mama? Ou... Em uma mama. Era um nódulo diagnosticado maligno e eu tinha um outro nódulo na mama esquerda diagnosticado como benigno. E aí eu fiquei um pouco insegura, eu liguei para uma amiga que era minha médica antes, mas ela foi embora do Brasil. Eu liguei e falei, olha, eu tô com esse diagnóstico, mas eu preciso de alguém que você, para me dar uma segunda opinião. Eu preciso de uma segunda opinião, porque no AC Camargo eles já iam fazer a cirurgia do quadrante e retirar o tumor maligno, não iam tirar o tumor benigno. E aí eu fui no médico que essa minha amiga me indicou, só que ele era só particular, que falou, olha, particular não dá, não posso fazer, vou voltar para AC Camargo. E daí, nesse dia mesmo, esse médico me ligou no celular e falou, Márcia, eu estou muito incomodado, eu gostaria que você fizesse essa cirurgia com uma amiga minha que topou fazer pelo seu convênio. Se você gostar dela, você vai nela. Aí eu fui na Fernanda, essa médica mastologista, e ela falou assim, olha, vamos fazer então. E eu gostei demais, assim, teve empatia, ela foi maravilhosa. E ela falou assim, Márcia, eu acho que eu vou tirar os 2 tumores. Tá. E aí fiz o quadrante, tirei da mama esquerda o quadrante, os 2 tumores, né? E beleza, né? Ok. Vida que segue. Vida que segue. Veio o diagnóstico, o benigno não era benigno, era maligno também.
E aí ela falou, olha, como a gente fez uma margem de segurança para a benignidade, a gente vai ter que fazer de novo essa cirurgia. E aí tem duas opções, ou você faz essa cirurgia, retira de novo o quadrante, faz quimioterapia, radioterapia, toma o tamoxifeno por alguns anos, ou a gente já faz uma profilaxia e faz a mastectomia bilateral, tira as duas mamas, reconstruímos e aí você vai ter, né? E aí eu fiquei super insegura, assim, falei, gente, o que eu faço, né? Daí eu orei muito, conversei com alguns amigos médicos também para me orientarem, né? E aí eu tomei a decisão, porque em 20 dias eu fiz a outra cirurgia. Depois da primeira, né, em 20 dias eu tinha que fazer outra cirurgia. E aí eu tinha que contar de novo para minhas filhas que eu estava com outro câncer, né? E aí isso foi bem difícil, porque elas tinham também já sossegado, né? Ok, mamãe já fez a cirurgia e tal. Vida que segue Só em paz. que não, né? Então aí eu passei por um outro processo que é bem invasivo, doloroso, assim, uma cirurgia muito longa, extensa, agressiva, né? Ela é muito invasiva, né? Assim. E aí eu retirei as duas mamas, fiz reconstrução no mesmo momento. No mesmo procedimento ali. No mesmo procedimento. Foram 9 horas de cirurgia. E aí foi a recuperação. E nesse período, assim, Guerra, foi um tempo, assim, de cuidado com as pessoas comigo. Eu falo que o Mackenzie, assim, os meus colegas aqui, meus amigos novos que eu tinha, 2 anos que eu estava aqui, me acolheram, né? Cuidaram, assim, orando por mim, cuidando de mim, né? Os meus amigos de Campinas, a minha família, toda essa rede de pessoas da igreja, a comunidade da vila, todo mundo cuidando de mim. Então esse cuidado foi fundamental para eu, né, passar de novo por esse processo. Mas assim, eu tenho uma característica, assim, que eu sou muito alegre. E eu não perdi minha alegria, nem naquele divórcio e nem com o câncer. Eu não perdi a minha alegria. Eu falava, Deus, o Senhor é suficiente para mim. E isso nós vamos passar. E também, se eu for para a eternidade, ok, a gente vai e vamos felizes. É claro que eu quero ver minhas filhas casarem, eu quero ver meus netos, né? Mas, ok, eu tô bem, eu tô em paz. Eu tinha muita paz, né, no coração, assim, uma paz que realmente me invadiu, assim, e eu era muito grata às pessoas por cuidarem de mim nesse momento, assim, de dificuldade. Teve quimioterapia, teve radioterapia? Não precisou, nem quimio, nem rádio. No seu caso, não teve queda de cabelo? Não, nada. Não precisei fazer Agora, nada, Márcia, mas porque era muito no comecinho. Entendi. Eu peguei, assim, foi um achado de exame, que foi exatamente por isso. Se eu tiver, e um detalhe importante, a primeira médica que viu, quando eu falei que o AC Camargo tinha dito que era câncer, ela falou assim, olha, AC Camargo, tudo é câncer. Entendi. Isso aí, você não se preocupe, porque não é. Aí eu falei, não, eu quero uma segunda opinião. E aí eu fui procurando outras opiniões que falaram, não, isso é câncer, você tem que tratar. Então, se eu tivesse ficado com a primeira opinião aqui, tinha desenvolvido o câncer e aí ia ser mais difícil o tratamento. Né? Ô, Márcia, a gente é homem e acho que a população em geral, assim, a gente não tem noção o que é perder um pedaço de você, né? Ao mesmo tempo, a mulher, ela tem a coisa, né, da vaidade, da feminilidade. O que é? Não sei se dá para traduzir em palavras, mas o que é perder um pedaço de você, como a mama, que é uma coisa tão importante para a feminilidade, né? E tem significado, né? Da amamentação e tal. O que é isso? Eu acho que hoje, com a evolução da medicina, que você já sai do hospital com uma reconstrução, é um pouco diferente, eu acho, do que a gente sair sem a mama. Claro, algumas precisam sair para poder fazer a quimioterapia, a rádio, mas sabe que vai ser reconstruído isso, né? Mas a gente fica... É um sentimento meio estranho, porque você perde, assim, parte do seu corpo, que você perde a sensibilidade do seu corpo. Então, assim, é um corpo meio estranho você, né? Então, eu nunca imaginava que, tipo, as mulheres fazem prótese de mama, querem estar assim. Isso é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Tanto que a médica falava, vamos
colocar a prótese, como que você quer? Eu falava, eu não quero saber da prótese, eu quero saber que você tire o câncer de mim. Então isso, ok, né? Mas assim, eu acho que eu queria me livrar da doença. Né, da doença. Então acho que isso era mais importante no momento do que eu perdi a minha mama, né, o tecido meu original. Estou com uma prótese, né, que é uma coisa, um corpo estranho dentro da gente, né, até a gente se adaptar com isso. Então eu acho que eu levei até que tranquilo, sabe? Porque eu queria ser curada. Sim. Então acho que era mais importante isso. Sim. E o que você aprendeu, aliás, o que você pode aconselhar as mulheres e os homens? Porque o câncer de mama ele não é privilégio das mulheres, né? O homem também pode ter. Sim. O que você pode aconselhar em termos de prevenção, já que nós estamos no outubro, que é chamado de Outubro Rosa, para a conscientização disso, o que a gente pode fazer para se antecipar minimamente a um diagnóstico desse? Eu acho que é fazer os exames, sempre. Não deixar nem... Se é de ano em ano, tem que fazer todo ano. Se são 6 meses, tem que fazer de 6 em 6 meses, né? Eu fiz o exame de genético para saber se era genético e minhas filhas poderiam ter. O meu não é. Então, minhas filhas ficam mais tranquilas com isso. Mas eu acho que assim, fazer os exames periodicamente é muito importante. E outra coisa, ter sempre uma segunda opinião. Porque pode ter falha humana nisso, Claro. né? E aí a gente vai pagar um preço que você pode prevenir antes, né? Sim. E a gente às vezes vai protelando, ai não, tá, eu olhei, eu fiz o toque na minha mama e não senti nada, né? Mas às vezes é tão pequenininho como era o meu não era palpável. Sim. Não era palpável. Então, como que eu ia descobrir? Eu fiz o meu autoexame, ok, é importante fazer? É importante fazer, mas não é tudo. Então, são todas essas coisas juntas que a gente vai fazer a prevenção. Então, fazer anualmente os exames e as mulheres que precisam fazer a mamografia, não é o fim do mundo. Sim. Homem não aguenta, mas nós mulheres aguentamos fazer uma mamografia, né? Não é o fim do mundo fazer, então dá pra gente fazer a mamografia, faz, Vale a né? pena, né? Vale a pena. Quem não tem o plano de saúde, o SUS ainda tem um sistema que dá para fazer, tem todo o processo, até de reconstrução da mama, o SUS tem O SUS somos privilegiados a gente com tem isso, esse sistema que pode acolher as mulheres que não têm condições, né? Ô Márcia, e para quem teve o diagnóstico, acho que é legal um testemunho como o teu, porque existe futuro, né? Existe. Existe cura, existe esperança e o câncer de mama, ele é muito curável. Ele é. Então, assim, claro que ninguém gosta de ler carcinoma, tô com câncer. Não, isso é terrível. Mas a gente tem a medicina, a gente tem os médicos, a gente tem essa estrutura e Deus que vai cuidando e a gente tem a esperança da cura. E é por isso que a gente tem que ficar bem e acreditar que isso vai acontecer, né? E pode acontecer. Marcinha, queria te agradecer muito, porque abrir uma história pessoal já é difícil. Abrir uma história pessoal, uma profundidade dessa e com uma sinceridade dessa, é um privilégio para a gente do MacPlay poder abrir uma câmera e ouvir a sua história, porque acho que a sua história pode inspirar, ajudar a tantas outras pessoas que podem estar nesse momento ou aquelas que nem imaginam que podem estar, né? Então, muito obrigado, por isso eu queria dar um mimo do MacPlay para você, uma orquídea, uma flor bela que exemplifica um pouco daquilo que a gente quer desejar para você daqui para frente e do que você é para nós. Uma flor tão bela. Obrigada. Obrigado pela Obrigada, confiança Obrigada. em ter compartilhado essa história. Obrigada, querido. Um beijo. Um beijo. Obrigada.